Bom dia, seja bem-vindo a mais um Pausa com Propósito. Que nessa manhã de quarta-feira o Espírito Santo de Deus possa nos direcionar e nos dando propósito, direção a tudo aquilo que nós viermos fazer. Amém? Hoje nós iremos meditar em Isaías 23, o versículo 7 e também o 18, que diz: Esta vossa cidade alegre, cuja antiguidade remonta a dias longínquos, seus próprios pés a levarão para longe para peregrinar. E o 18: A sua mercadoria e o seu ganho serão consagrados ao Senhor. Não se entesourarão, nem se acumularão, pois a sua mercadoria será para os que habitam perante o Senhor, para que comam o suficiente e se vista com roupas duráveis. Amém. Amado, Isaías 23 está falando sobre Tiro. Tiro era uma cidade marítima. Ela era uma cidade conhecida pelas suas riquezas, pelas suas prosperidade econômica, e muitos daquela região iam até ela para negociar. No capítulo 7, nós vemos uma pergunta: é essa a vossa cidade alegre? Até então, aquela cidade era vista como uma cidade sólida, uma cidade inabalável, mas ela estava prestes a experimentar a ruína. E nesta manhã, o Espírito Santo de Deus quer nos levar a uma reflexão. Muitas vezes, nós tomamos caminhos, tomamos direção que não é a direção do Senhor. E para nos justificar, dizemos que é a vontade de Deus, quando na realidade é a nossa carne que precisa daquilo em nossas vidas. Seja o que for, seja um bem material, seja um sentimento, seja o que for. O que o Espírito Santo de Deus nos fala nessa manhã é que se o Senhor não estiver na direção das nossas decisões, tudo o que nós viermos fazer estará fadada ao fracasso. Foi isso que aconteceu com essa cidade. Nem toda a sua riqueza, nem toda a sua fortuna, nem toda a sabedoria de homens impediu que Deus a tratasse de modo que ela lá na frente passasse por uma restauração. É o que está aqui no versículo 18. Houve um juízo ali naquela cidade. E ali naquele momento, no versículo 18, o Senhor traz uma restauração, consagrando toda aquela riqueza. E no capítulo 18, ele nos conduz e nos orienta e nos mostra que a autossuficiência daquela cidade precedeu a queda. E o Senhor, pela misericórdia dele, ele trouxe uma transformação, transformando aquilo que era ruim em algo bom, não só no individual, mas no coletivo, que nós vemos aqui que toda a riqueza ali daquela cidade, ela seria dividida para todos aqueles que habitavam perante o Senhor, para que eles viessem comer o suficiente e vestir com roupas duráveis. Aleluia! E meditando nesse texto, querido, eu pude perceber que é realmente isso que o Senhor quer nos ensinar todos os dias. E nessa manhã o Espírito Santo de Deus nos faz uma pergunta: em que eu e você temos baseado a nossa segurança? Temos baseado os nossos recursos, as nossas conquistas? E se Deus precisasse nessa manhã parar algo em mim e em você, eu e você iríamos permitir que Ele direcionasse para o propósito dele, que é um propósito maior do que o nosso? Querido, eu quero deixar bem claro aqui nesta palavra que Deus, ele não é contra a prosperidade. Ele apenas deseja que tudo que nós venhamos juntar aqui na terra, que todo o tesouro que nós venhamos juntar aqui na terra,
tenha um sentido eterno. É isso que Deus quer para mim e para você. Que quando nós colocamos nas mãos dele todas as nossas decisões, tudo aquilo que nós iremos fazer, quando ele toma a direção, nada nem ninguém pode levar à ruína. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã nós reconhecemos que muitas vezes, Pai, confiamos mais naquilo que conquistamos com as nossas próprias forças do que em Ti. Por isso eu te peço, corrija o nosso coração nesta manhã e, se necessário, redireciona tudo o que somos e tudo o que temos para a Tua glória. Que nós venhamos colocar em Tuas mãos, Pai, seja material ou espiritual. Que tudo seja usado para um propósito maior, no coletivo, Senhor, não no individual. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, Pai, em o nome de Jesus. Querido, que hoje nós possamos seguir lembrando o que nós entregamos ao Senhor. Nunca perde o valor, apenas ganha o verdadeiro sentido. Que nós venhamos permanecer na presença do nosso Deus, com uma vida diária de leitura de palavra, de oração, para que todos os conhecimentos de Deus venham para nós, nos dando direção e propósito. Em o nome de Jesus. Esse foi mais um Pausa com Propósito. E que todos nós tenhamos um dia extremamente abençoado. Em o nome de Jesus. Amém.